Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Boa noite. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam ser por nós percebidas, porque elas são incessantes. Nós é que ainda temos dificuldades em divisá-las, em encontrá-las no nosso dia a dia, mas elas aí estão o tempo todo. É uma alegria poder voltar a esta casa, uma casa que sempre me acolhe com muito carinho, com muita amorosidade. Fico muito feliz com o convite, agradeço muito a oportunidade de poder vir aqui para conversar sobre essa doutrina esplêndida para as nossas vidas. Aliás, é uma coisa que tenho dito nas palestras constantemente. Eu não sei o que seria de mim se eu não fosse espírita. Eu não sei o que seria de minha vida se eu não tivesse a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, libertadora de consciências, guiando, me dando diretrizes. Porque tendo isso, eu ainda sou esse sarapatel de coruja. Imagine se eu não tivesse. Então, agradeço muito o convite e já começo trazendo uma história contada por Emmanuel no livro Agora é o Tempo, pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, lá no capítulo de número 25, cujo título é A Lição da Aranha. Emmanuel conta que depois de uma determinada aula de instrução acerca do sofrimento humano, o aprendiz se aproxima do instrutor e pergunta a ele onde está a fonte dos obstáculos que nós encontramos na busca pela sublimação espiritual. Porque parece que quanto mais a gente busca sublimação espiritual, mais obstáculo. Meu Deus do céu, onde é que está a fonte disso? Então o instrutor convida ele a irem dali para uma mansão que estava quase em ruína, era quase desabitada. Na verdade, era visitada cotidianamente por uma pessoa para trazer a higiene. E chegando lá, em um dos maiores cômodos da mansão, eles divisaram uma grande teia no meio desse cômodo, com uma aranha de certo modo grande. Eles olharam, o instrutor então pediu que o instruído acalmasse, porque já ia chegar uma pessoa para fazer a higiene necessária. E aí foi ele falar isso, e chegou uma jovem que foi com o espanador, percebeu aquela teia e foi no cantinho aqui, no cantinho ali, no cantinho acolá e desfez a teia, o que fez que automaticamente a aranha corresse dali e se escondesse embaixo de um móvel. Dando de ombros, o instruído pergunta ao instrutor: mas então, o que eu posso aferir dessa experiência? O instrutor disse: calma, voltaremos amanhã para alargar nossos horizontes. E assim é feito. No dia seguinte, por volta daquela mesma hora, lá estão eles novamente naquela mansão, dessa vez em um outro cômodo, quando eles encontram a mesma cena. Apesar de ser um outro quarto, estava lá a aranha no meio daquele emaranhado de teias, aquele labirinto, como fala o próprio Emmanuel no texto, criado por ela mesma. A jovem chega e percebe novamente a teia e espana a teia. A aranha foge dali e se esconde em uma mala. No dia seguinte eles voltam no mesmo horário e encontram a mesma cena, dessa vez em um outro cômodo. O instruído perguntando: mas o que isso traria realmente de informação para a minha instrução? Enquanto que o instrutor então alça o saber. Ele então diz que as nossas vidas muitas vezes são demarcadas desta maneira. Nós construímos labirintos nos quais nós nos prendemos. E vem o espanador da dor
nos trazer a oportunidade de nos libertarmos destes labirintos que nós mesmos construímos. E, no entanto, nós nos escondemos nos hábitos malsãos. Nós nos escondemos por debaixo das nossas viciações, das nossas paixões com as quais nós já estamos acostumados. E com isso fugimos do necessário aprendizado, voltando a reconstruir labirintos onde nos prendemos novamente. Emmanuel, quando traz essa informação, ele versa a respeito do fato de que nós somos artífices de nossa própria caminhada espiritual. Nós somos, como diz o Espírito de Verdade em o Evangelho segundo o Espiritismo, os artífices da nossa eternidade. A gente constrói. A gente constrói. Eu me lembro quando comecei a frequentar um centro espírita, um dos primeiros temas que foram trabalhados no momento em que eu cheguei foi justamente o tema do livre-arbítrio e do determinismo. Olha que interessante e rico refletir a respeito disso. Porque começava eu na Juventude Espírita, no Centro Espírita Paulo Estevão, ali na Maralina, em Salvador. E eu, adolescente, eu tinha o quê? 17 anos. Eu tinha 17 anos. E ali estava sendo discutida uma questão filosófica profunda. Afinal de contas, nós temos liberdade para fazer escolhas? Ou as coisas todas já estão pré-determinadas nas nossas vidas? Porque dentro do contexto filosófico, nós vemos essa digressão. Dentro do contexto religioso também vemos. Existem filósofos que são deterministas e que dizem que tudo está posto, que você não tem escolhas, você não faz nenhuma escolha no final das contas, porque você está aprisionado na sua cerebração, no equipamento cerebral que você utiliza. Você está aprisionado no contexto psicossocial, histórico, antropológico, onde você existe. E por isso, você não tem escolha, tudo já está posto. Dizem certos filósofos. Religiosos mesmo vão trazer, dentro de conhecimentos muito antigos, essa mesma perspectiva a partir de um outro olhar. Por exemplo, na cultura oriental, do Oriente Médio, vemos uma fala que é bastante repetida, inclusive é título de livro, Maktub, que significa está escrito. Ou seja, o destino está posto, tudo já está pré-determinado. E aí a gente se pergunta, mas é isso mesmo? E aquela sensação que eu tenho quando eu escolho uma coisa em detrimento de outra? Vou comprar um sorvete, eu sei como escolher ali, se eu vou querer chocolate, se eu vou querer de cupuaçu, de mangaba, adoro mangaba. Eu sempre peço de mangaba. Porque tem a ver com toda a minha história, o meu paladar, eu tenho um sabor especial para aquilo, remete à minha infância. E aí eu pergunto, poxa, mas é a minha infância que está determinando a minha escolha hoje? Ou eu tenho escolha hoje que eu posso experimentar um sabor novo? Eu posso tomar um sorvete de amarena, sei lá o que é amarena, mas está lá a opção. Está lá a opção, eu não sei exatamente o que é saboroso, eu já cheguei a experimentar. Então, a gente fica na dúvida, eu faço escolhas mesmo, porque dentro da própria filosofia, outras correntes vão dizer que nós estamos completamente livres. Eu estou livre, eu não escolhi dentro dessas perspectivas filosóficas, que não são dentro do olhar espírita, eu não escolhi estar aqui, eu não escolhi estar vivo. Isso é um dado existencial. Foi dado. Dentro desse olhar. A gente é espírita, a gente pensa diferente.
E aí eles dizem que apesar disso eu tenho como escolher como me comportar diante das coisas que acontecem comigo. Por exemplo, não escolho se minha mãe morre ou não, se minha filha tem uma doença ou não, se eu vou sofrer um acidente de carro ou não. Eu não tenho como escolher isso de forma clara, mas eu tenho como escolher, dentro do olhar filosófico que estamos analisando, como eu me comporto diante desses fatos. Tem até uma frase famosa de Jean-Paul Sartre, que diz: não importa o que fazem com você, importa sim o que você faz com o que fazem com você. Se você foi vítima de bullying na infância, ou seu pai foi omisso, negligente, sua mãe foi superprotetora, seu avô foi conivente com a agressividade de seus irmãos, e lá vai a lista de coisas que a gente tem. Não interessa, interessa o que você faz disso. Se você fizer disso um escarcéu, ó vida, ó céus, ó azar, coitadinho de mim, assim será. E se você fizer disso um trampolim para o que vem adiante, assim será. Em última instância, você escolhe. Dentro desse mesmo olhar, dessa mesma perspectiva, temos o olhar religioso, que vai se utilizar mais do termo livre-arbítrio, que é essa tal liberdade. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Não, calma, eu sou péssimo cantor, mas assim, a gente não sabe o que fazer com a liberdade. Inclusive tem dentro da filosofia questionamentos interessantes a respeito disso, porque disse que aquele que faz escolhas livre não é. Como assim? Porque está preso às consequências da escolha que fez. E aí a gente fica, meu Deus do céu, e afinal de contas, quem é que está certo nessa história? Como é que a gente vai conseguir? Eu confesso que quando eu entrei na casa espírita que ditei aqui agora há pouco, a minha fala de adolescente, que não conhecia absolutamente nada de doutrina espírita, era uma fala idealista, uma fala apaixonada de alguém que queria usufruir da liberdade de maneira plena. Então eu defendi com unhas e dentes que nós somos livres, sim. Temos a capacidade de tomar decisões, fazer escolhas, por mais que arquemos com as decisões que fazemos, ainda assim temos a possibilidade de decidir. Então eu fazia de tudo para lutar contra a ideia do determinismo. E tomei um susto ao fim da atividade, da dinâmica de grupo que foi proposta, quando chegamos à conclusão, dentro do olhar espírita, que coexistem o livre-arbítrio e o determinismo. Não são uma coisa ou outra, não são duas coisas separadas, estão juntas. Nós vivenciamos tanto o livre-arbítrio quanto o determinismo. Olha como alarga o horizonte a perspectiva espírita. A gente começa a perceber que não dá para a gente pensar na possibilidade de que sejamos completamente livres. Eu tenho 2 filhos. Um com 3 anos, uma com 12 anos. Óbvio que o que eu deixo a minha filha de 12 anos fazer, eu não vou deixar o meu filho de 3 anos fazer. Seria irresponsabilidade de minha parte dar possibilidades iguais para ambos. Porque ela dá conta de fazer certas coisas, ele não. Com ele, eu amacio mais, porque, como a gente diz aqui na Bahia, ele é café com leite. Enquanto que ela já sabe coisas que ela pode ou não fazer, ela já tem certa consciência. Apesar de não ter tanta e achar que tem um monte, que é a época do cangote grosso, do nariz lá para cima, do queixo lá para frente, achando que quer mandar alguma coisa e tomar grandes decisões para a própria vida. Muita calma nessa hora, né? A gente precisa realmente perceber que é um filho e que precisa ser tratado dentro da sua singularidade. Assim também Deus faz conosco.
Deus não nos vai dar liberdade de fazer qualquer coisa que queiramos fazer, sabendo das nossas limitações, da nossa ignorância, da nossa imaturidade. Ainda somos profundamente imaturos. Ainda temos tanta dificuldade. Um pisãozinho de pé que a gente recebe, a gente já quer devolver de volta e dizer: sangue de aratanha, miserável, tome. Aí, ó, carne instantânea para você. Ainda usa raciocínio espiritualista para justificar vingança. Então a gente muito frequentemente tem dificuldade de usufruir da liberdade que nos cabe. A gente tem dificuldade. E aí a gente vai gradativamente compreendendo que a liberdade de que nós dispomos, o livre-arbítrio, a palavra arbítrio significa vontade, é sempre proporcional ao nosso nível de consciência. Quanto mais temos consciência, mais temos responsabilidade. É preciso que a gente cresça com isso ao perceber que no momento em que a gente vive, certas coisas são inevitáveis. Infelizmente, hoje, nós amargamos o que plantamos no passado. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós precisamos arcar com aquilo que escolhemos antes. Olha que interessante. Estava ontem na Rádio Metrópole, falei inclusive sobre essa palestra de hoje, e uma determinada pessoa participando da entrevista pergunta com relação à questão do karma. Eu brinco dizendo muita karma nessa hora, porque realmente às vezes a gente coloca tudo, atribui tudo ao karma. E isso é um grande equívoco, é uma grande distorção do conhecimento espírita. Mas é interessante porque a gente vai ali olhar justamente que muito constantemente a gente se inquieta com o que está vivendo hoje, porque a gente não tem olhos de ver para enxergar toda a nossa jornada, toda a nossa caminhada. A gente não percebeu ali o aprendizado que muitas vezes fomos nós mesmos, usufruindo do livre-arbítrio que temos, que escolhemos vivenciar. Isso é interessante para a gente parar para pensar. Os espíritos deixam claro para Kardec, e Emmanuel destrincha isso em diversas mensagens na psicografia de Chico Xavier, que nós, antes de encarnarmos, tendo condição para tal, fazemos escolhas. Quem é que escolheria, pelo amor de Deus, conviver com aquele traste, aquela carniça ambulante? Quem é? Eu não ia fazer isso nunca. Você, quando está desencarnado, não tem os olhos limitados pelas contingências materiais. Então você olha para ele e não enxerga uma carniça ambulante, não enxerga um sarapatel de coruja. Você enxerga um irmão de jornada com o qual você ainda tem dificuldades e por isso implora para conviver com, para poder resolver as celeumas que foram feitas lá atrás. E com isso, nessa perspectiva mais ampliada, nesse olhar mais agigantado, você vai para aquela provação com uma outra visão, um outro posicionamento subjetivo. Então, com isso a gente percebe, pera lá, então eu usufruo mais do meu livre-arbítrio quando estou no plano espiritual do que quando estou encarnado. É exatamente isso que Emmanuel afirma. Quando a gente está prestes a reencarnar, como diria Kardec, no estado de erraticidade, ou seja, entre duas encarnações, lá no plano espiritual, você tem um olhar mais alongado e por isso
usufrui melhor da sua liberdade, fazendo escolhas com relação à sua encarnação. E aí por isso que você escolheu conviver com aquilo ali, aquilo lá. Agora não esqueça não, viu, que você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem seco, semeado. Você também pode ser o sarapatel de coruja dele ou dela. Você também pode ser essa pessoa difícil, né, que a gente se acha maravilhoso. Nunca a gente é tóxico, sempre é o outro que é tóxico. A gente acha que a gente é o aromatizador que vai trazer a bênção, a glória e a alegria. Não, gente, a gente também precisa se responsabilizar e perceber que a gente pode também trazer dificuldades de convivência. E nossos posicionamentos vão cada vez mais se tornando maleáveis à medida em que nós ampliamos afetivamente a nossa jornada. Quanto mais a gente ama, melhor. É até aquela piada que eu sempre repito e vários palestrantes repetem, né? De que a mulher chega no plano espiritual, desencarna, aí o mentor vem acolher, ela diz assim: ai, graças a Deus, desencarnei tendo cumprido minha tarefa com aquele homem. Não vou mais precisar olhar para a cara dele. Deus que me livre, graças a Deus. Eu fiquei ali a encarnação toda com ele. Tolerei até o fim. Aí o mentor vira para ela e diz: minha irmã, vamos agora preparar a próxima, que você vai voltar com ele. Não, você não entendeu, não, meu irmão. Eu estou dizendo para o senhor que eu tolerei ele, então não preciso mais. E aí o mentor diz: minha irmã, você tolerou, vai precisar voltar para aprender a amar. Receba na caixa do catarro. Essa é difícil, né? Pois bem, começa a aprender a amar, porque é para isso que a gente está aqui. Cortando a facão, a gente está aqui para quê? Cortando a tesourinha de unha bem mal cortada, está aqui para quê? Para aprender a amar. Então, é o momento, é o convite que a vida nos faz. O momento em que a gente toma consciência da nossa jornada evolutiva, a gente vai gradativamente crescendo com isso. O mito do paraíso perdido, que está lá no livro Gênesis, no início do texto bíblico, o texto da Torá, Bereshit, né, que é no princípio, ali, aquele texto ali, a gente vai ver um símbolo fantástico, que é do Jardim do Éden, que foi criado com o fruto da árvore do conhecimento no meio do jardim. A árvore do conhecimento bem no meio do jardim. Aí Deus diz: não pode comer do fruto da árvore do conhecimento. O que é que acontece? Diz a piada que a serpente virou para Eva e diz: come, boba, emagrece. E aí já viu. Aí o que é que acontece? Experimentamos o fruto da árvore do conhecimento. O povo fica achando: é maçã, é banana, é não sei. Não, gente, é fruto da árvore do conhecimento. Está no texto bíblico escrito assim. É um símbolo. Então, quando você sente o sabor do saber, e aí, inclusive a etimologia da palavra sabor é a mesma da palavra saber, a origem da palavra é igual. Quando você sente o sabor do saber, algo dentro de você muda. E aí vem a lógica de que, olha que interessante, olha o símbolo do texto bíblico. Adão percebe que eles estavam nus. Eles estavam o tempo todo, eles não sabiam, ou seja, a árvore do conhecimento, ou seja, eles aprenderam, eles conheceram. Essa tomada de consciência trouxe vergonha. E aí com isso, a gente vai lá na questão de número 780 de O Livro dos Espíritos, compreender a fala dos Espíritos a Kardec, quando dizem que a evolução moral decorre da evolução intelectual. Daí a necessidade que a gente tem, na doutrina espírita se repete bastante isso, de amai-vos e instruí-vos, ou seja, a instrução aí. Por quê? Porque o conhecimento liberta. É Jesus que vai falar disso. Olha, já que a gente está falando de liberdade, de livre-arbítrio, Jesus fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Olha que jornada incrível. Na medida em que a gente conhece a verdade, a gente se torna mais livre. E aí eu gosto muito de Paulo de Tarso. As cartas dele são brilhantes, são maravilhosas.
em especial a carta aos Gálatas, que não à toa é chamada de a Carta da Liberdade. Em especial o 5º capítulo dessa carta escrita para ele, aos cristãos da Galácia. Ele vai falar ali o tempo inteiro do fato de que quanto mais eu me afinizo com a mensagem do Cristo, quanto mais eu me torno servo do Cristo, o próprio Paulo se apresenta como tal, né? Em uma carta dele ele vai dizer que eu, Paulo, escravo do Cristo, ele se coloca dessa forma. Quanto mais a gente se afiniza com a tarefa do dever, menos a gente se aprisiona na tarefa do querer. A gente acha que liberdade é dizer eu quero e eu faço. E aí Paulo na carta aos Gálatas vai dizer que liberdade verdadeira é eu devo e eu faço. É essa noção de liberdade que a gente precisa largar para perceber. Aquela fala de Jesus, aquele que quiser se fazer o maior, que se faça o menor e sirva a todos os outros. É isso que é a liberdade. Olha que paradoxal isso, né? Quanto mais a gente evoluir, mais a nossa liberdade vai ser a nossa afiliação, o nosso alinhamento com a vontade de Deus. Seremos instrumentos de Deus onde quer que estejamos. Seremos médiuns do amor de Jesus onde quer que nos encontremos. Então, esse é o grande paradoxo da liberdade. Quanto mais livres assim, menos aprisionados ao fatalismo, ao determinismo. E com isso a gente alarga a percepção, a gente vai perceber que todo e qualquer fatalismo nada mais é do que usufruto dessa própria liberdade no passado. Às vezes de maneira equivocada, porque pode ser que eu tenha escolhido mal e agora eu venho... Falava da entrevista ontem na Rádio Metrópole. Pois bem, falei sobre um texto de Joana de Ângeles chamado Karma de Solidão, onde ela vai trazer para pessoas que sofrem com a solidão na encarnação atual uma mensagem alentadora, porque é esclarecedora, para poder fazer com que a pessoa compreenda o que ela está vivendo. E ela vai ali, usando de uma lógica irretorquível, nos convencer sobre a grandiosidade da experiência que a gente vive. E que a gente precisa aprender, finalmente, a sentir gratidão. A sentir gratidão. Porque a gente se rebela. A gente se revolta. E a própria Joana vai dizer em outros livros, em outros textos, que quanto mais a gente se rebela, pior. Porque a gente acresce sofrimento. A gente resiste. Jung, que ela tanto cita, né? Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, ele tinha uma frase que dizia assim: aquilo a que você resiste, persiste. É exatamente isso. A gente impõe resistência e aí sofre mais por conta disso. Frase de núcleo pobre da novela das 9: aceita que dói menos. Eu não estou fazendo aqui uma apologia à dor, sobre vamos sofrer porque sofrer é bom, aceita que dói menos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando a vida impõe aquilo, a gente tenta fazer algo para poder resolver aquilo, óbvio, a gente se coloca, a gente também vai se esforçar, a gente está sendo convidado inclusive a se mobilizar para poder sair daquela circunstância, mas óbvio que tem situações que a gente não vai conseguir, como por exemplo a gente vê lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições. Está logo no início do capítulo, quando a gente não consegue encontrar nessa encarnação a causa. Às vezes a gente vai dizer, eu tenho um karma com o meu coração, eu estou com problema cardíaco, não sei o que, foi de outra encarnação. Não, gente, às vezes é porque a gente comeu manteiga demais, a gente evitou fazer atividade física, a gente gostava daquele churrasquinho todo cheio de gordura, a gente adorava aquilo, e aí o tempo inteiro está jogando lá atrás, e a causa está aqui nessa encarnação. Mas tem coisas que a gente não consegue encontrar a causa aqui. A gente não consegue compreender com o olhar daqui.
E aí, óbvio que a causa tem em algum lugar, está em algum canto. Onde é que está? No nosso passado evolutivo. Então, nós usufruímos da liberdade lá atrás e utilizamos mal dessa liberdade. E por isso agora temos a oportunidade do aprendizado, porque Deus é amoroso. Ele não está nos punindo, nos castigando, Ele está nos oportunizando o aprendizado, o crescimento. Ali a gente vai ter a chance, inclusive muitas vezes, de se colocar no lugar do outro que a gente feriu. E aí com isso vai compreender por que não fazer. Então é aprendizado, é crescimento. A questão é conseguir alargar o horizonte para enxergar dessa forma. E se perguntar naquela circunstância, em que é isso que eu estou vivendo me desafia? Como eu me torno uma pessoa melhor diante disso? Como eu aprendo, como eu me robusteço? É essa pergunta que a gente precisa aprender a fazer. Em que eu cresço com isso? Como eu me torno menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso? E aí com isso eu vou crescendo, eu vou amadurecendo. E aí com isso a gente vai lá na lei, nas leis morais, no capítulo 10, a lei de liberdade do Evangelho, do Livro dos Espíritos, perdão, quando Allan Kardec destina ali sobre o assunto livre-arbítrio uma parte relativamente grande a respeito desse tema. Allan Kardec separa ali das questões de número 843 a 850 várias questões a respeito disso, inclusive perguntando, né, com relação ao livre-arbítrio. E aí é dito que sem o livre-arbítrio o homem seria uma máquina. Nós seríamos apenas autômatos, robozinhos, sem vontade própria. Então, por isso, estamos submetidos à liberdade. E aí, na questão seguinte, 844, os espíritos dizem para Kardec que a liberdade é sempre condicionada às nossas necessidades. Isso acontece nos animais também. Eles gozam de alguma liberdade. Ontem, falei inclusive na entrevista que citei já, que anteontem faleceu o meu cachorrinho. E aí eu vejo nitidamente nessa história que eu tive com ele, 9 anos de convivência. Ele com grandes lições de amorosidade incondicional. Aliás, a gente aprende muito com os animais, né? Muito. Eu até fiz a piada brincando lá na entrevista, dizendo que eu falo isso para minha esposa, né? Eu pegava assim Angus, que era o nome de meu cachorro, e dizia: se eu colocar Angus e você no porta-mala do carro, deixar durante 1 hora e abrir, quem é que vai me receber com todo amor e alegria? Aí minha esposa olhava para minha cara assim e dizia: pois bem, então a questão está aí. A amorosidade incondicional, a gente aprende muito com eles. E aí eu via, ele tinha predileções, ele gostava mais de determinada ração em detrimento de outra. Isso não é algum grau de liberdade? Ele tinha, só que a liberdade dele era condicionada às suas necessidades. Do mesmo modo, quando a gente olha em termos ontogenéticos do ser humano, quando a gente é criança pequenininha, a gente não toma decisões, são os outros que tomam por nós. E à medida em que a gente vai amadurecendo, é que a gente vai tomando mais decisões e vai usufruindo melhor da liberdade. Tanto assim que Carl Gustav Jung vai dizer que esse é o processo de individuação, que vai culminar lá na frente na chamada metanoia, que é a crise da meia-idade, quando a pessoa olha para trás e diz: para lá, era isso mesmo que eu queria? É um momento de reviravolta na vida, né, que a gente tem determinada idade. Eu lembro que eu fui falar sobre isso num curso que eu dou lá no Paulo Estevão, sobre a série psicológica de Joana de Ângeles. Aí uma senhora já bem idosa falou: eu acho que eu estou nessa crise da meia-idade. Aí eu brinquei: olha, eu falei da meia-idade, não falei da idade média. Porque às vezes a gente acha que é uma situação que a gente vai viver lá. Não, é coisa que a gente vive realmente em um momento demarcador da vida, que a gente para e se pergunta: era isso mesmo que eu queria? Isso trouxe a satisfação que eu gostaria de ter? Muita gente, inclusive, tem dificuldade de identificar algum momento na vida que viveu isso. E é interessante que a gente viva, né? E daí vem a chamada envelhecência, né? Que é a adolescência do velho. Quando vai querer viver coisas que não viveu,
vai querer usufruir de coisas que nunca usufruiu em determinado momento. Pois é isso aí. E aí com isso a gente percebe que a gente vai alargando horizontes à medida em que a gente amadurece, fazendo melhores escolhas, aprendendo a fazer escolhas. Porque, de certo modo, se a gente parar para analisar, muito da vida é isso, né? Aprender a fazer melhores escolhas. Aprender a escolher melhor. E aí, na questão 845, os Espíritos falam uma coisa que é bem impactante. Lembrai-vos que querer é poder. Isso me faz lembrar um texto de Leon Denis sobre as potências da alma no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quando ele vai falar sobre a vontade como potência da alma. Ele vai dizer que a vontade é como uma alavanca que nós precisamos aprender a usar. Porque muitas vezes a gente se utiliza mal dessa alavanca, a gente não sabe, por exemplo, dizer não para certas coisas. E aí, se a gente não aprendeu a dizer não, o nosso sim não tem valor nenhum. Então, precisamos aprender a fazer escolhas. Essa caminhada, essa jornada. E à medida que a gente amadurece, é que a gente vai crescendo espiritualmente, é que a gente vai alargando e percebendo que quando a gente acha que vai, eu quero ser livre, né? Você vai fazer um monte de escolha derrocada na vida. Por quê? Porque infelizmente está achando que é livre, mas completamente aprisionado às escolhas que faz, às escolhas malfadadas que faz, às escolhas infelizes que faz. Ainda aprisionado. Lá no capítulo 5 da Carta aos Gálatas, Paulo vai falar que a gente tem que tomar cuidado para não usar da nossa liberdade para escolher. Ele usa o termo assim, né? A escolha da carne. Não escolher apenas em prol dos nossos instintos, da nossa animalidade. Porque é preciso que a gente use a liberdade para transcender isso, para aprender a dizer não àquilo que nos aprisiona, aquilo que nos impede de caminhar. Então essa é a jornada, né, da caminhada aí para... Aí na questão seguinte, nas duas questões depois, na 847, ele vai explicar o que acontece, por exemplo, na reencarnação da idiotia. O que é idiotia? Na época de Kardec, o termo idiotia era utilizado para falar o que nós hoje chamamos de déficit intelectual, a deficiência intelectual. A pessoa nasce com a deficiência intelectual. Ele vai dizer justamente isso, de que o mau uso da inteligência pode redundar na necessidade evolutiva de reencarnarmos com certas limitações, dentre elas a limitação com relação à própria inteligência. Então isso faz com que a gente alargue horizontes e perceba como eu preciso aprender a fazer melhores escolhas. Porque quanto mais consciente eu tenho, quanto mais consciente eu estou diante da minha vida, melhores escolhas eu faço. E aí com isso eu posso sim melhorar minha qualidade de vida, por exemplo, a partir das escolhas. Na questão de número 849, é que fica muito claro que os Espíritos trazem para Kardec que a nossa capacidade de fazer escolha, o nosso livre-arbítrio é diretamente proporcional à nossa inteligência. Portanto, quanto mais a gente é inteligente, melhor a gente usa a liberdade e, portanto, temos mais liberdades. Olha que interessante isso, né? E aí isso remete necessariamente à questão que vem a seguir, que é a 850, que vai falar da posição social, que às vezes pode ser um obstáculo à liberdade, mas é um obstáculo escolhido. Olha que interessante. Às vezes a gente se coloca nessa circunstância social, diante de problemas sociais, porque escolhemos vivenciar aqueles obstáculos. E aí vamos ter a chance, inclusive, de suplantar essas dificuldades. Podemos fazer isso também, né? E aí, isso me faz lembrar lá a questão de número 258, também de O Livro dos Espíritos, uma pergunta com relação à liberdade,
que os espíritos respondem a Kardec. A equipe de Kardec, na verdade, quem fez essas perguntas não foram Kardec, foi uma equipe de Kardec, porque Kardec, quando se torna espírita, ele recebe 50 calhamaços de entrevistas que já haviam sido feitas aos espíritos antes de Kardec ser espírita. Então essa equipe dá a Kardec essa diretriz para que ele, com aquilo, possa fazer o Livro dos Espíritos. Então a equipe de Kardec vai e pergunta assim: quando na erraticidade, ou seja, no espaço entre a encarnação e outra, lá no plano espiritual, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E aí os espíritos respondem. Olha que interessante essa resposta. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. A gente é que escolhe. E quando a gente não tem condição de escolher, nenhuma condição, alguém escolhe por nós. O que é pior até, né? Quando a gente canta aquela música de Lulu Santos, a gente canta com o maior gosto. Aí, quando eu era adolescente, eu falei isso para meus pais. Eu não pedi para nascer. A música, né, fala assim: eu não pedi para nascer. Pois é, quando você não pediu para nascer, é porque essa encarnação é compulsória, ou seja, você é carne de pescoço. Você é uma pessoa difícil demais. Foi obrigado a encarnar porque não dava conta de fazer a escolha. Ou seja, alguém escolheu por você o gênero de provas pelo qual você iria passar. Então, que bênção você é na vida das pessoas, hein, coisinho? É preciso alargar horizontes e agradecer. Ó Senhor, muito obrigado por toda a sua misericórdia, porque eu sou uma pessoa difícil e tive quem me ame tanto, tão incondicionalmente, que me deu essa oportunidade maravilhosa chamada vida. E cá estou para aprender. Então vamos lá, vamos continuar nessa perspectiva de aprendizado. Vou começar a me olhar como aprendiz a partir de hoje. É isso aí. É se colocar na posição de aprendiz. A gente às vezes se acha o máximo. Acha que é o último pacote, o último biscoito do pacote, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, né? A bala que matou Kennedy, como diz o Tabarel. Meu Deus do céu, somos todos criados simples e ignorantes. Questão de número 115 de O Livro dos Espíritos. Estamos caminhando nesse processo de complexificação, não é complicação, é complexificação. Isso é evolução. Então, temos todos o mesmo ponto de partida e precisamos ir crescendo. E é interessante isso, temos todos o mesmo ponto de partida. Questão de número 125 de O Livro dos Espíritos. A equipe de Kardec pergunta: as pessoas que vieram ao longo de muitos séculos fazendo escolhas ruins, escolhendo o mal, a ignorância, elas também chegarão lá adiante, no mesmo lugar que as outras que escolheram desde o início o caminho do bem? A pergunta é mais ou menos assim, estou colocando as minhas palavras. E aí os espíritos dizem que sim, mas estes que escolheram o mal, esses caminhos tortuosos, viverão. Olha que expressão interessante, eles falam eternidades mais longas. Viverão eternidades mais longas. É daí que a gente vai tirar, por exemplo, a noção de inferno, né? Essas noções que a gente que é espírita sabe que não existe senão dentro da consciência. Inferno é um estado de consciência. Então, se a gente hoje está vivendo o inferno, continua caminhando para poder passar por ele, para poder ir adiante, seguir e não viver mais isso. Então começa a plantar hoje o que você quer colher. Começa hoje a vivenciar. Começa hoje a perceber, como diz Mohandas Gandhi, o Mahatma Gandhi, que não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. A felicidade é caminhar. É começar a construir felicidade aqui e agora, no que a gente vive. É começar a ter gratidão pelo que vive, apesar de tudo.
apesar das dificuldades, das limitações, dos problemas, ter gratidão. Desenvolver uma atitude de gratidão. Senhor, muito obrigado. Eu não entendo exatamente por que eu vivo isso, mas eu agradeço ainda assim. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 7. Uma fala de Jesus, quando Jesus estava abaixado, lavando os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos ali. E aí, aquela alvoroço, eles não queriam que lavasse. Aí Pedro disse: Senhor, você não vai lavar meus pés. Aí Jesus disse que quem não deixar que eu lave os pés não tomará parte comigo. Aí, então, Senhor, lava tudo. Ou seja, não, mas aí Jesus vai e fala: o que eu faço, essa fala me toca muito. Me toca muito. O que eu faço agora, você não compreende, mas um dia compreenderá. É uma frase para a gente guardar no coração, porque é preciso que volta e meia a gente volte a ela. Está passando por um perrengue, uma situação difícil. O que eu faço agora, você não compreende, mas um dia você compreenderá. Olha como isso robustece a gente, né? Traz coragem para que a gente veja de outra forma, encare de outra maneira e se sinta fortalecido para enfrentar, para ir adiante, para seguir. Eu me empolgo, viu, gente? Olha o meu horário aí, porque sempre me empolgo bastante. Então, já caminhando para o fim da minha fala, aí a gente vai ver o quê? Que lá na questão 851, o destino, a fatalidade, o determinismo tem mais de escolha do que o que a gente imagina. Tem mais de escolha do que o que a gente imagina. A gente, muitas vezes, escolhe antes de reencarnar e não percebe que escolhe. Então, por isso é importante que a gente alargue o horizonte e que a gente lembre a fala de Paulo de Tarso na sua primeira carta aos Coríntios. Em 2 momentos dessa mesma carta ele repete essa frase, no capítulo 6, versículo 12 e no capítulo 10, versículo 23. Ele diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Acho que Paulo sintetiza muito o que é essa tal liberdade com a qual a gente não consegue lidar ainda. Porque eu preciso reconhecer que eu posso tudo, eu posso escolher muitas coisas, mas nem tudo convém que eu escolha. Eu preciso aprender a fazer escolhas de maneira que eu não me aprisione a essas escolhas que fiz, para que eu possa verdadeiramente usufruir de liberdade plena. Então essa é a caminhada, esse é o convite da noite, a fim de que a gente consiga gradativamente construir a nossa libertação. Que a gente perceba a necessidade de ir libertando do homem velho, usando também as palavras de Paulo de Tarso, a fim de que o novo homem surja daí. Que eu possa construir aquela perspectiva que Paulo fala: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. É despir-se de si mesmo, despir-se do seu ego, despir-se dos seus aprisionamentos. Porque ele escreve isso, ele estava preso. Ele estava preso. Isso me faz lembrar a situação em que Sócrates foi colocado. Ele foi acusado injustamente de distorcer a educação dos jovens de Atena. E lá ele vai preso e é condenado a beber cicuta. E aí um dos discípulos dele vai lá dizer: mas você está preso? Como assim? Ele: não, engana-se você. Eu não estou preso, eu estou livre. Eu gozo da liberdade do meu pensamento. Presos estão aqueles que me colocaram aqui. Olha aí, Peixinho falava isso, né? Ele citava de maneira poética: tolo algoz, matando-me fazes o meu parto. Olha que fala importante. A oração de São Francisco é: morrendo que se vive para a vida eterna. Olha que fala importante aí, para que a gente perceba: morrer o ego que é cego, para que a luz se faça através de nós, para que a luz possa se manifestar através de nós. Como dizia Viktor Frankl,
o pai da logoterapia, não é você querer ser o mais completo você que só você pode ser. Não é só isso não, isso é legal, mas não é só isso não. É preciso que você seja tão disponível para que algo maior do que você se realize através de você. É preciso que sejamos canal. Que sejamos canal para que essa luz brilhe, para que o Cristo se manifeste através de nós, onde quer que estejamos. Que as bênçãos do Mestre Jesus acolham os sinceros propósitos que nós agora abraçamos de sermos livres, nos tornando voluntariamente servos de Jesus. Que assim seja.